Por favor, Sandrinha, pode ler a nossa mensagem. Bom, mensagem de ambientação, capítulo 29. A cobiça dos bens alheios é um mal que se generaliza. Lentamente as pessoas se apresentam insatisfeitas, cobiçando os pertences que não possuem e de que não têm real necessidade. Se cada um bastasse com os recursos de que dispõe, a vida se tornaria mais rica de beleza e de experiências. Há uma falsa proposta de felicidade muito propalada nesses dias, que chamaremos a posse mesmista. Todo mundo deseja as mesmas coisas que o próximo possui, e a imitação das fantasias e quimeras produzidas pela imaginação passou a ser meta a alcançar-se. Quem não consegue o mesmismo considera-se rejeitado, infeliz. Não cobices nada de ninguém. Realiza-te em ti mesmo e frui de paz. Bem, como diz a Vera, né? A explicação já está aí, né? Se você não se realizar em você mesmo, o que teria no mundo para que você almejasse que te daria a tamanha paz? Quando você está numa perturbação qualquer, dificilmente você pensa em almejar alguma coisa de alguém. Até porque a gente não sabe se cabe na gente, se vai ser útil para a gente, né? Isso eu não falo da boca para fora, não, eu sinto isso mesmo. O que adianta eu cobiçar o carro do meu amigo? De nada, não vou poder sustentar, não tenho condições financeiras para isso. De que adianta eu cobiçar a casa? O que adianta ter uma casa de muito grande? Eu mereço, se eu tivesse condições para isso, mas não é o objetivo. E mesmo que consiga, no final, a realização sobre nós, eu acho que é a que dá mais frutos, dá mais alegria. É isso aí. Obrigado, Sandra. Diga, Carlos. Esse caminho leva entre os irmãos a uma ansiedade terrível, por não conseguir alcançar o que o companheiro tem, aquilo que ele tem em meta, mas não consegue chegar. Aí vai aumentando os problemas, né? Que às vezes você toma atitudes que normalmente você não tomaria para ter aquilo ou tomar aquele lugar, só vai agravando. É um caminho muito perigoso. É Veja só. verdade. Tem muita. Por isso é melhor nós evitarmos, né? Trabalharmos preventivamente, como nos orienta aqui a Joana, né? A mensagem dela é a prevenção, para que a gente possa, em observando essa inclinação em nós, trabalharmos contrariamente, né? Muito bem, vamos à nossa prece, por favor. Abre o áudio, Cris. É, não abre, não? Abre. Boa noite a todos. Senhor Jesus, amado Mestre, neste momento aqui estamos reunidos em Teu nome. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aprender e reaprender os Teus ensinamentos. Que os amigos espirituais que se dedicaram tanto para nos ajudar na trajetória das encarnações sucessivas possam ser iluminados cada dia mais. Foi deixada essa grande obra para que possamos ter um norte em nossa caminhada. Então, que a gente possa se dedicar mais a esse grande legado que foi deixado para a gente.
Que os amigos espirituais possam estar presentes nos abençoando nesta noite, nesse estudo, e também aqueles que não puderem estar aqui. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Cris. Pessoal, nós vamos, como eu botei lá, retomar ali da pergunta 110, e aí a gente segue, tá bom? Vamos lá, Carlão, por favor. Ressurreição da carne, 1010. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Como é que orerias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas, no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade. Dá-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Têm como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável, como havia de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião. Ok, vamos adiante. Isso aí nós lemos na semana passada, né? E 10a. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação, é evidente. Ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á, em breve, que o Espiritismo ressalta em cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregar a linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque daqui a algum tempo será maior do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. São Luís. Ok, então é isso, né? O que a gente fala sempre é que a doutrina espírita, ela não veio, não teve como propósito vir para ser mais uma religião. Ela não veio com essa finalidade. Ela veio para explicar os fenômenos que aconteciam, né? Entender o processo da comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo físico, e daí, né, construir uma base filosófica de explicações, perguntas e respostas coerentes, lógicas, nos levando à compreensão mais profunda da nossa própria condição. A partir daí, claro, é impossível nós não percebermos a presença, a grandiosidade, né, da divindade. E aí fortalecer em nós as questões da nossa religiosidade. Beleza? Então, é isso. Nesse final de semana, eu fiz uma palestra lá em Teresópolis, e eu falei exatamente isso. Nós não podemos reduzir o espiritismo apenas ao seu aspecto religioso. Nós vamos perder muita coisa, né? E vamos acabar caindo na mesmice de tantas outras. A beleza do espiritismo está na sua ciência, está na compreensão dessa filosofia que ele nos traz, nos levando ao desenvolvimento e amplitude do nosso raciocínio. E aí sim, como é proposta, né, de Kardec, nós desenvolvermos uma fé raciocinada, baseada na lógica, na compreensão, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha clareza. Tudo bem? Vamos adiante. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar.
Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. Só um minuto, Carlão. Isso aqui, infelizmente, como ele fala, né? Como a interpretação é literal, nós, quem não estuda o Espiritismo, é induzido a crer na ressurreição, principalmente no advento da aparição de Jesus após a crucificação. Então, ele aparece para os apóstolos no local fechado, não se sabia nada sobre aparição, não se sabia nada sobre materialização, né? Então, de fato, quem olha aquela história, não, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E ficou nisso até hoje. Mesmo com o advento do Espiritismo, nos esclarecendo como isso se dá, ainda existem pessoas, né? E respeitamos o posicionamento de cada um, mas que se prende a isso para provar, dizer que não, a prova está na Bíblia, lá Jesus ressuscitou e esteve entre os apóstolos, né? Então, daí, de novo, a chamada de atenção na interpretação literal daquilo que, muitas das vezes, a resposta ou o entendimento está nas entrelinhas e não exatamente naquilo que está escrito. Tudo bem? Vamos lá. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos sem ter em conta os dos animais. Só um minuto, Carlão. Beleza. Diga, Carmen. Abre teu áudio, Carmen. Oi, boa noite. Boa Essa noite. semana eu vi um podcast, aquelas coisinhas que fala assim rapidinho, de um padre, o nome dele é Fábio Marinho. E eu parei para olhar porque ele estava falando da cremação, da ressurreição, cremação. Aí ele estava dando a explicação de que alguém estava perguntando a ele, um entrevistador, sobre cremação, o que ele achava que ele tinha a dizer sobre isso. Então, ele disse que tudo bem a cremação, mas não dentro da Igreja Católica, na visão dele, pegar as cinzas e jogar no mar ou botar numa planta, que essas cinzas têm que ser postas no Campo Santo, que é o caso é o cemitério, porque é no Campo Santo que aquelas cinzas vão ressurgir. E aí eu sei que não é assim, e fico curiosa com uma pessoa que tem tanto conhecimento, ele é muito. São pessoas estudiosas e continuam com essa visão. É. E o pior, se ela tivesse a visão e guardasse para ela, tudo bem, né? Pior que ela acaba estimulando outras pessoas a crer numa situação absurda como essa, né? É absurdo. Com Sim, todo que ele disse que respeito ao depois. companheiro, mas existem leis, por isso existem as leis universais, né? E as leis Sim, da biologia, elas são uma lei natural, consequentemente, a lei de Deus. Ela vai se sim, transformar. Uma vez transformada, não voltará à composição anterior, né? sim, Impossível, mesmo que guarde lá o pozinho, a cinza dentro de um pote, não vai sair dali um gênio da lâmpada recompondo o corpo. Não tem como, as estruturas foram perdidas. isso. E ele ainda afirma que tem que ser no Campo Santo, que é o cemitério, porque é ali, é nesse local, no Campo Santo, que vai haver a ressurreição, não pode ser em outro lugar qualquer. Tudo bem, é a crença e a teoria dele, né? Eu fico ainda abismada, porque eu vejo pessoas assim com tanta inteligência, clareza, e não ou compreendem ou escondem, ou divulgam coisas que não têm nexo.
Isso. Pois é, mas se eles divulgarem alguma coisa diferente disso, eles vão criar um reboliço na religião que eles professam. É Então verdade. então tem que sustentar isso aí. É Eles verdade. sabem, claro que eles sabem, eles estudam, É o que eu acredito. Eles sabem. mas não podem professar outra coisa. Uhum. Tudo Sim, bem, segue em frente. Um dia, esse disco vai mudar, né? Um dia esse disco sim, vai mudar de faixa, e aí as coisas vão. Olha, naquele livro Novas Utopias, né? Novas Utopias, né? Onde o bispo brasileiro ele descreve a experiência dele no plano espiritual e ele reconhece que estava errado, né? Lá na espiritualidade. Reconhece que estava errado, mas ele ia continuar trabalhando e professando ali no catolicismo. Tudo bem. Mas será que ele vai professar como? Esclarecendo, abrindo a mente ou alimentando os mesmos dogmas, né, do passado? Não sei, aí é com ele, né? Porque, olha só, é o que eu falo sempre, nós não temos que cobrar de ninguém uma postura diferente. É a construção dela. Se aquilo ali faz bem a ela, né, se a auxilia a ser uma pessoa melhor, é o caminho dela. Pronto, ok, né? Chegará o dia em que isso vai mudar. E assim vamos em frente. Qual o problema? Problema nenhum. Então, nós é que não podemos, né, impor um posicionamento a ninguém. Ela crê nisso? Ok. Tem espaço para um diálogo sobre o tema? Ah, tem. Vamos conversar. Não, não tem. Ok, fica assim. E a vida segue. E não perdemos amizades, né? Não precisamos desconstruir nenhum relacionamento em função disso. A vida segue com respeito, entendendo o momento de cada um e seremos felizes. Tudo bem? Podemos seguir, Carmen? Seu áudio está fechado. sim, podemos seguir. Ah, ok. Obrigada. O Pedrão tinha levantado aí a mão. Oi? Pedrão, Pedrão tinha É só levantado a O mão. como, Pedrão levantou a mão e fechou a mão de é novo. só como, só para a gente, não como curiosidade, né? Mas diante do que a senhora falou aí, o Haroldo Dutra tem um estudo toda terça-feira às 7 horas da noite, da Odisseia, em que um padre ou dois padres participa junto com o Haroldo Dutra de todo o estudo da doutrina espírita. É isso Isso é aí. muito bom e interessante. Só É isso isso. aí. Maravilha. Vamos adiante. Vamos lá. Ele está dando exemplo do carbono ainda. Que o indivíduo tem talvez em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm possivelmente do corpo de tal ou outro indivíduo que conhecestes, e assim por diante. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí uma impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E então, nada mais há que a BR da razão, que esteja em contradição com os dados da ciência. Ok. Então, Kardec é muito lúcido, né? Quando ele traz essa reflexão aqui. Se nós entendermos o termo ressurreição como volta à carne, está enquadrado a reencarnação, usando outro nome. O problema é que as pessoas querem entender ressurreição como a volta na mesma carne. Aí entra o conflito. Então, se a ressurreição é volta à carne, tudo bem, estamos voltando à carne. Não na mesma carne, não no mesmo corpo, né? E assim, usando outro corpo. Para diferenciar isso, usamos o termo reencarnação. É muito
tranquilo se nós buscarmos a compreensão da aplicação da palavra, né? Mas, infelizmente, as teorias dogmáticas acabam nos impedindo de abrir a mente para uma reflexão mais ampla, né? Mas faz parte. E Vamos adiante. Oi? Nicodemo não entendeu isso, né? Como? Nicodemo não Sim, entendeu isso. então. Não, ele não entendeu, mas nem poderia, né? Não tinha nem condição dele, mesmo com todo o conhecimento que tinha na época, mas lhe faltava o sentido, né? Seria voltar em outra carne. Foi o que ele falou para Jesus: Senhor, como eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe, eu já velho? Ele não entendia, faltava sentido. Então, realmente não tinha condição, né? Vamos lá. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas no quadro de julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, acerca das quais deixará de haver céticos, desde que lhe seja restituída. Perdão, é a pergunta. Mas no quadro do julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, acerca das quais deixará de haver céticos, desde que lhe restituída a verdadeira significação. Digne-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer, e verão que, exceção feita à simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção como pensam os incrédulos. Notemos ainda que essa teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que a doutrina do juízo final pressupõe que a Terra seja o único mundo habitado. Ok. Então, como tantas outras teorias, né, no passado, onde a igreja se colocou contrária e foi derrubada, né, porque as provas foram irrefutáveis, assim também será o advento da vida espiritual, né? As condições humanas vão chegar num ponto em que será impossível não admitir a vida espiritual, a continuidade da consciência. Vai chegar o momento. Hoje em dia, não sei se vocês acompanham, né? Eu acompanho. Existem muitas, mas muitas demonstrações desse retorno de uma consciência a uma nova vida. A gente falou disso na semana passada, né? Crianças, né? Falando de situações que elas não têm condição de saber nessa existência. Da onde que vem? Só pode ser de acúmulo de conhecimento de outras vidas. E habilidades, né? Como dupla vista, uma menininha, né? Desde acho que 4 para 5 anos, falando da dupla vista. Então, são coisas que a doutrina espírita já trouxe e que vão ser provadas pela ciência, como Kardec anunciou. O espiritismo vai ser provado, a vida espiritual vai ser provada pela ciência. E cada vez se caminha mais para isso, né? Tudo bem, vamos adiante. Paraíso, inferno e purgatório. O 11. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo o seu merecimento? Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si o princípio da sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme seja mais ou menos adiantados o mundo em que habitam. Aí, né? Quando a gente fala, não, umbral não existe como espaço definido, né, que é um estado da alma, está aqui, ó. Aqui é a resposta.
A nossa aventura ou a nossa infelicidade está em nós. Aonde nós estivermos, estaremos vivendo esse estado. Então, não há aquele, aqui, ó, aqui você vai ficar aqui porque aqui é o espaço dos sofredores. Não. Eu sou o sofredor. Eu estou nessa condição. E aonde quer que eu esteja, eu carrego comigo esse estado. À medida que eu me melhoro, eu saio desse estado. Então não há condição pré-determinada. Nós é que vamos cultivando, né? Planilhando o nosso dia futuro, mais ou menos feliz. Tá? Então aqui a resposta é muito clara em relação a isso. Tá bom? Ah, Mauro, mas a dona Ivone Pereira descreveu lá a questão do Vale dos Suicidas. Tudo bem. Foi uma experiência mediúnica, onde ela foi levada numa aglomeração de irmãos espirituais, né, que, envolvidos ou envolvidos não, aproximados pela afinidade vibratória, ali estavam reunidos. Mas não que todos estariam, todos em qualquer situação do planeta ali estão reunidos só os suicidas. Não, claro que não. Então nós precisamos, por isso que eu digo, toda e qualquer obra que não seja da codificação são obras subsidiárias. Nós precisamos recorrer à doutrina espírita para entendermos o processo como acontece. Senão, mas fulano falou isso, mas o outro falou aquilo. São experiências diferentes, espíritos com conhecimentos diferentes, com interpretações diferentes. Então, esses irmãos, sim, colaboram muito, mas cada um traz um colorido diferente daquilo que estão vivenciando. Mas nós temos que buscar aonde a fundamentação? Na doutrina espírita. Como estamos estudando as obras de André Luiz. A gente vai lá, entende a posição dele, mas o que diz a doutrina sobre isso? A doutrina fala desse jeito. E aí a gente vai entendendo. Entendi, beleza, vamos em frente. Quem pegar toda a obra de André Luiz e lê-la somente, não vai entender a doutrina espírita. Então não é desclassificando a obra, não. Mas elas são subsidiárias. Elas nos trazem um colorido diante da experiência de cada um, narrando aquele período, aquele momento, né, na espiritualidade, e a gente vai encaixando, né, com os postulados doutrinários. Beleza? Vamos adiante. E 11A. De acordo, então, com o que vim de dizer, o inferno e o paraíso não existem tal como os homens os imaginam? São simples alegorias, por toda parte há espíritos ditosos e desditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram quando são perfeitos. Tá aí, tá vendo? Reúnem-se por simpatia. Se nós trocarmos a palavra simpatia por afinidade, a gente vai entender as aglomerações espirituais. Eu já contei para vocês o caso, né, de um grupo de amigos meus que estavam fundando uma casa e compraram um terreno lá em Itaboraí. Era um grande condomínio de chácaras e eles compraram um terreno lá. E iam fazer uma obra social lá. E aí os mentores espirituais disseram assim, olha, vocês vão ficar aí, ó, um ano só fazendo o evangelho, só fazendo o evangelho. Mas por quê? Não sei o quê, a gente quer fazer tanta coisa. Existe aqui, nesse espaço, né, no plano espiritual, um grupo, um aglomerado de irmãos espirituais.
onde nós vamos, né, trabalhar com eles, orientá-los, né, e conduzi-los para que eles não venham a trazer problemas para o trabalho que vocês vão desenvolver. Numa chácara. Então, essa relação, né, de convivência no plano espiritual com os nossos ambientes do plano físico, ele precisa ser compreendido, porque senão muitas vezes acontecem situações em que a gente não sabe o porquê e pode ter como fundamentação uma ação espiritual. Né? A gente pensa assim: o mundo espiritual é fora do planeta. Não. Existem várias faixas, né? Vamos dizer assim, para facilitar a compreensão. Existem várias faixas, desde aquelas mais intraplanetárias e aquelas mais externas planetariamente também. Os espíritos que são destinados ao processo reencarnatório no nosso planeta ficam nessa psicosfera planetária. E a depender do grau de evolução, ele vai estar mais próximo da crosta, coabitando conosco, ou mais distantes dela. Normal. Tudo bem? Vamos adiante. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Ok. Diga, Angélica. Então, Mauro, diante do que está aí nessa explicação de Kardec, né? Talvez tenha sido isso que a dona Ivone tenha feito, né? A percepção que ela teve daquele local com suicidas aglomerados, para ela parecia um vale, não é? Isso. É. E isso não quer dizer que todo suicida vai para um vale do suicida, né? Ele fica onde a consciência permite, né? Eu vejo Exatamente. que quando as pessoas vão fazer palestra, eu já ouvi, inclusive, palestras sobre suicídio, a primeira coisa que eles falam, a pessoa desencarna para o suicídio, vai lá para o Vale dos Suicidas, e isso não existe, né? Não existe. Assim, Infelizmente, no pode falar. total, né? Não é que todos estão lá no Vale, né? Aquilo foi a maneira que ela viu, né? Que o Ela próprio viu, mentor. exatamente. Foi como foi mostrado Uhum, a ela. Né? Não é que uhum, existe, que lugar que vale é esse. De uhum. repente, no plano físico, aquele vale é um lugar maravilhoso, lindo. Mas no plano espiritual, pela aglomeração daqueles irmãos sofredores, eles retratam espiritualmente esse sofrimento. E aí a descrição de quem os vê no plano espiritual é algo sofrido, é algo tenebroso, é algo, né, como ela descreve na obra. E Pois é, e fisicamente as não pessoas é, falam. não é? Então, eu já vi palestrante falar isso. É triste, é triste, porque... Não, se o palestrante Mas eu falou, não mas interpreto. ninguém corrigiu, é pior ainda, né? Às vezes Não. o companheiro traz lá, né? Dá uma tropeçada, ou até mesmo ele desenvolve esse tipo de convicção. Mas cabe ao dirigente dizer o seguinte, meu irmão, onde na doutrina espírita está dito que existem locais circunscritos para determinadas provações? Está lá na obra da Dona Ivone. Dona Ivone, infelizmente, não é obra doutrinária. Não é. As pessoas misturam isso. Esse é o grande problema. Porque a Dona Ivone trouxe a experiência que foi mostrado a ela. Mas a universalidade do ensino não está na obra da Dona Ivone, não está na obra do Emmanuel, não está na obra do André Luiz, não está na obra de ninguém. Está na codificação. E aí, esses irmãos, trazendo cada um a sua experiência, a gente comprova o que está na doutrina espírita, que é o quê? A depender do grau de adiantamento de cada um,
eles terão uma percepção diferente no plano espiritual. E é o que retrata. Entendeu? Inclusive, nós colocamos essa semana lá para a presidente que vai ter que ter uma orientação aos palestrantes, porque estão levando temas que não são tratados puramente no âmbito da doutrina espírita, entendeu? Nós estamos percebendo assim que muitos palestrantes eles estão levando muito da sua opinião. E eu acho que durante uma palestra e para a comunidade que você faz, no caso lá, nossa, é muito humilde, você não pode levar determinados temas. Eles não têm essa. Eu não posso passar que eu entendo aquilo, né? Eu tenho que vir dentro da doutrina. É o que eu É, penso, né? eu, Então, eu nós acho o colocamos seguinte, muito isso. eu acho o Eles seguinte, estão levando. Nós tivemos uma palestra semana retrasada que eu fiquei muito impressionada, porque ela levou ideologia. E eu acho isso uma coisa grave, sabe? Você passar a sua ideologia dentro de uma palestra. Ela foi falar sobre transição planetária. Então, nós até levantamos esse ponto mesmo, porque parece que as pessoas estão fugindo um pouquinho, sabe? Do Kardec, né? Do que ele ensinou. Ou então, Mauro, eu acho que as pessoas talvez não tenham a interpretação do Livro dos Espíritos. Como nós estamos tendo aqui essa oportunidade, que eu falo que é uma bênção, a gente estudar nesse grupo, porque muitas vezes as pessoas que fazem palestra, elas não estudaram dessa maneira o Livro dos Espíritos, né? Passa a leitura, mas não aprofunda. Por isso que não tem entendimento. eu concordo com tudo que você falou. Agora, eu vou te dizer uma coisa: a responsabilidade está no dirigente. O dirigente tem a obrigação, porque casa espírita é lugar de fazer divulgação da doutrina espírita. Beleza? Beleza. Você pode trazer qualquer assunto à luz da doutrina espírita. Doutrina. E você vai ajustar a sua fala ao público. Uhum, Você não vai falar para você vai falar para o público. Ah, o público é mais exatamente. humilde? Então eu vou trazer numa linguagem que eles vão entender. Vou trazer exemplos do dia a dia deles. E vai se Uhum. entender, né? Agora, se alguém fala lá alguma coisa que é de opinião própria, cabe ao dirigente fazer a intervenção. Ah, mas a pessoa vai ficar magoada. Olha, paciência. O que não pode é deixar sair um conceito errado, ou pior, um conceito que não é doutrinário e sendo colocado como se doutrinário fosse. Porque se a casa acata, se a casa não fala nada, a pessoa vai sair dali dizendo: ah, não, fui numa casa espírita e falaram isso aqui, ó, o espiritismo acha isso aqui. Entendeu? Então não pode. O responsável, daí o nome, o responsável, ele tem que Uhum. fazer a devida reparação. Ó, na nossa casa já tivemos uma situação que um companheiro falou assim: ah, errar é bom. Ué, se a gente não intervém, o que que ia ficar para as pessoas? Ah, então vou continuar errando. Errar é bom. Quem é que se adianta errando? Quem é que evolui errando? Então errar não é bom. Então nós tivemos que consertar o negócio. Ah, criou um clima ruim, paciência. Nosso compromisso é com a doutrina espírita. E nós não podemos relegar nossa casa, porque a pessoa vai ficar magoada, porque a pessoa vai ficar melindrada, sinal de inferioridade, que a gente quer ajudar, não é prejudicar. Então, se o público que vocês, ele precisa ser preservado, ele precisa ser valorizado. Outro Uhum. dia também teve um companheiro lá que soltou uma situação. Nós perguntamos para ele: vem cá, mas aonde está na doutrina espírita isso que o irmão está trazendo? Ah, é subentendido. Não, subentendido não. Não tem nada na doutrina que é subentendido. Então, o senhor me diga aí onde que está, para que a gente possa aprender junto. Aí também, a pessoa ficou lá numa saia justa. Paciência. E depois, se a coisa não for consertada, ao final, quando a palavra retornar para o dirigente, ele tem que fazer a devida reparação. Ó, com todo respeito ao nosso irmão, mas a doutrina nos diz isso a respeito do que foi falado. Para que as pessoas que estão lá
não saiam com uma série de interrogações na cabeça. Então, Angélica, conversa com a sua diretoria, entendeu? E isso precisa ser visto. Porque senão vocês vão estar prestando um desserviço à divulgação doutrinária. Não, eu levantei esse problema lá, porque a última palestra me deixou muito chocada, assim, e eu vi que ninguém, sabe, não se preocupou muito com o que a palestrante disse, porque É, ela estava falando sobre transição planetária, e ela explicando esse momento que nós estamos vivendo, aí ela disse, né, para fechar a palestra, nós estamos vivendo esse caos que vocês estão vendo dentro da transição, e eu vou falar aqui para vocês os grandes responsáveis por esse, e que vai piorar bastante, chama-se Donald Trump e Elon Musk. aí, Que, política inclusive, na o Elon história. Musk está colocando chip nas pessoas e já está rastreando tudo que as pessoas pensam. Aí eu Tinha fiquei que assim, eu falei, baseado em quê, não é? Porque ela pode acreditar nisso, mas você não fala dentro de uma casa espírita, de uma palestra, e nem assim, você tem que convencer as pessoas que é isso. Aí eu fiquei assim, aí fui falar, né, com o pessoal assim, mas não sei se vão tomar providência. Aí Tem que tomar. fiquei preocupada. Tem que tomar. Na próxima reunião, deveria alguém pegar a palavra e reparar isso. Entendeu? Reparar isso. agora, nesse E caso que a Angélica falou aí, a própria Angélica, no momento em que ela não poderia rebater essa ideia dela, não sei Não, como é Pedro, o regime da não, casa. não. Eu sou um ouvinte lá também, né? Eu sou trabalhadora da casa, mas assim, se eu levantasse a questão, eu ia polemizar a palestra, né? Eu ia levantar. E não tinha, a dirigente não estava lá para poder falar para mim, olha, você vai fazer isso, você não vai, né? Então, para não causar É. polêmica, eu preferi. Aí eu fui até a Isso, presidente e falei, eu falei para ela, falei, olha, tem que tomar mais cuidado com os palestrantes. Eu acho assim, tem que fazer uma reunião com os palestrantes e falar, né? O que que é para fazer na casa, não é levar um tema e discorrer assim a maneira que ele pensa. É é. dentro da doutrina. E, e, A ho- e hoje sugestão em foi dia, essa. e hoje em dia nós temos que ter uma preocupação quadruplicada, porque existe uma onda que está crescendo, que é o espiritismo progressista, Uhum, ok? Então tem que ter muito cuidado. Muita gente está embarcando nessa canoa e se não tiver previamente, né, qual é o direcionamento daquela pessoa que vai falar na casa, você pode estar botando uma casca de banana uhum, embaixo dos seus pés. E aí, mas uhum, enfim, cabe ao dirigente da sua casa, né, se fazer presente nessa reunião pública e esclarecer isso. Esclarecer isso, independente de quem seja. O irmão Walter, ele dizia o seguinte: no Espiritismo eu não tenho amigos. Ele falava, a gente não entendia às vezes, né? Mas, meu Deus do céu, como é que não? Pessoa idolatrada, né? O irmão Walter era tão amado, era vovô Walter para cá, vovô Walter para lá. E ele dizia: no Espiritismo eu não tenho amigos, nem entre os espíritos. Por quê? A questão da amizade nos faz isso, passar pano. E o irmão Walter não refrescava ninguém, né? Porque ele levava o compromisso dele muito sério. E, gente, doutrina espírita é uma coisa muito séria. Nós não podemos transformar a nossa casa espírita num palanque de ideologias, não. Então, se alguém foi lá, falou equivocadamente, com todo respeito, com todo carinho, vai lá e conserta o negócio. Ah, a pessoa não vem mais, ok, paciência, a escolha é dela. Ok? Esse é o nosso compromisso. Compromisso com a doutrina espírita. E a casa espírita é um hospital para cuidar de almas e pessoas. Se a pessoa é adoecida, tem remédio na casa espírita. Se ela quiser tomar os remédios, né? Diga, Carlão.
Ora, no começo, você citou a Dona Ivone com o Vale, né? A Angélica. Seria um paralelo, por exemplo, você falou, aquele Vale poderia ser um local completamente diferente no plano físico. Seria o caso, por exemplo, na fronteira da loucura, né? Que o Rio de Janeiro, no plano espiritual, está completamente distorcido porque é carnaval. Mas não necessariamente o Rio de Janeiro é daquela forma, no plano físico. É, Seria mais ou menos exatamente. isso que eu queria dizer? Era isso? Assim, um Exatamente. parâmetro. Você lembrou um exemplo muito bom. Na época do carnaval, né, e o livro retrata isso, lá no Campo de Santana, naquele bosque que tem lá, era montado um pronto-socorro espiritual, né, no olho do furacão ali. Quem podia imaginar aquela fervo que é o carnaval, no centro da cidade, quem conhece, e ali no Campo Santana ter um pronto-socorro espiritual? Para que a gente possa ver que não há uma relação direta entre o mundo físico, direta no sentido de o que é relatado no mundo espiritual tem que estar refletido no mundo físico, né? Então, ali no Campo Santana, o pronto-socorro espiritual. E o carnaval comendo solto. O contrário também pode acontecer. Um lugar extremamente aprazível no nosso mundo físico e ser a concentração de um grupo de irmãos sofredores. Então, é isso que a gente precisa descolar, né? E a doutrina espírita, de novo, a doutrina espírita está nos explicando isso. Ah, mas a Dona Ivone falou diferente. Foi a percepção dela. E nós entendemos isso, porque o livro dos Espíritos nos fala isso. A depender do grau evolutivo de cada um, a percepção, a descrição será coerente com o seu adiantamento, está tudo certo. Agora, o que eu não posso fazer é pegar um relato de uma percepção individual de um ser espiritual, por maior boa vontade, por maior trabalhador que seja, e desconstruir a universalidade do ensino que os espíritos trouxeram. Guarda uma coisa com a outra. Entende? Então, estamos acabando de ler aqui, ó, no finalzinho do livro dos Espíritos. Não há espaço circunscrito para a espiritualidade. Não há. Ah, mas lá o André Luiz falou, experiência dele, circunscrito para ele, porque o grau de adiantamento dele não permite que ele tenha grande amplitude de ação. Já o Bezerra de Menezes, quando adentrou a categoria dos bons, foram abertas as portas para que ele pudesse escolher onde ele queria trabalhar. Olha como as coisas são quando a gente tem o fio da navalha, que é a doutrina espírita. A gente consegue entender com clareza. Tá? É o contrário. O contrário, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Querer conhecer a doutrina espírita, trazer os parâmetros, né, os postulados dessas obras que são narrativas de experiências particulares, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E dizer que isso é doutrina espírita não é. Não é. Diga, Carmen. Carmen Vieira, pode falar. As colônias espirituais está inserida nessa explicação Claro que sim. de ser a visão exclusivista de um espírito? É o que ele percebe, por isso relata para nós que é dessa forma? Então, olha só. O plano espiritual, vamos entender lá o nosso lar. Nosso lar ele é mantido, tudo aquilo lá é construção fluídica, beleza? E a construção Sim. fluídica, ela é apresentada segundo as emissões mentais, as construções mentais. Então, existe no plano espiritual essas colônias que são sustentadas por espíritos superiores.
E aí, dentro dessa construção fluídica, é como se fosse um oásis dentro de um espaço de vibrações muito conturbadas. Então, você cria ali um oásis, bem Sim. parecido com a história do pronto-socorro que Bezerra criou lá no Campo de Santana. Ele não criou um ponto-socorro no Campo de Santana? Sim. Ele criou um Sim. fluídico. Quem ele levava para lá? Aqueles espíritos que estavam em condições de serem assistidos dentro daquele espaço protegido, entre aspas, né? Porque os campos vibratórios incompatíveis com, perdão, com a identidade fluídica de cada um, não entrava quem queria, entrava quem necessitava. Sim. Assim é no plano espiritual, assim é nas colônias espirituais. Entra qualquer um Entendi. nas colônias espirituais? Mas é visível, é possível ser visível e sentida por qualquer espírito que esteja nessa categoria, né? Que esteja em condições de chegar a esse local, Sim. não é? E os outros espíritos que já estão equilibrados, pelos trabalhadores, eles todos têm acesso a esse local, eles Podem ter, reconhecem. podem ter. Porque não existe uma colônia só. Não existe só o nosso lar, Desculpa, é né? diferente a visão assim, a visão específica da Dona Ivone lá no Vale do Suicida, uma colônia espiritual, Não, é não. diferente, né? Vale dos Suicidas não era uma colônia espiritual. Sim, mas ali era uma visão, como você explicou, era uma visão particular dela, no Isso, sentido dela. Mas a colônia dela. espiritual é uma visão particular. Não pelo seguinte, olha só. Talvez esteja havendo uma confusão no seguinte. Vale dos Suicidas, como a Dona Ivone descreveu, era um espaço em que ela foi levada para observar a aglomeração de irmãos espirituais sofredores com a motivação do suicídio, ok? Ali, a construção mental é o resultado das mentes sofredoras, culpadas e doentias. Então, aquilo Sim, refletia no entorno psíquico daquele agrupamento. formava aquele local material, entre aspas. Ok, beleza? Isso, Entendemos beleza. isso? Entendemos. Sim, As colônias espirituais não é assim. As colônias espirituais são mantidas por espíritos superiores. entendi. É como Cristo sustentou e Deus sustenta o planeta Terra, vibratoriamente, não é isso? Mal comparando. Mal Mal comparando. comparando. É É, pelo pensamento, pelas vibrações pelo fluídicas pensamento, exatamente. Por isso que em nosso lar é possível nós termos lá espíritos de várias categorias. Por quê? sim, Eles não são os agentes da construção da colônia. Eles são sim, assistidos na colônia, sim. entendeu? Então, a estrutura da colônia ela é mantida pelo plano superior, Entendi, entendeu? entendi, A diferença? entendi. Sim, obrigado. Entendi. Nada. Diga, Angélica. Então, pela explicação que você deu aí para a Carmen, a diferença, né, do Vale do Suicídio e essas colônias que são construções fluídicas, aí quando eu desencarnar, naturalmente, né, vamos dizer assim, eu posso ir para qualquer colônia, não necessariamente aquela nosso lar, não. Mas eu posso entrar numa colônia de acordo com a minha vibração. Por exemplo, se eu for um Não. espírito que estou numa condição, já passei pelo umbral, já estou assim naquele momento de aprendizado, de ter que aprender, de ter que trabalhar. Aí eu vou para uma colônia espiritual que tenha a afinidade ou eles que estabelecem assim, não, eu vou para essa. Igual fala, aqui em Brasília tem uma, aqui no Centro-Oeste tem uma colônia. Como que é? Então, a passagem que nos será dada, eu não sei qual
a estação que você vai descer, né? Hum, Mas a certeza é, qual é o mecanismo do processo? A gente vai desencarnar e 99,99% de todos nós vamos entrar naquele umbral. estado de perturbação que a gente rotula como umbral, né? Uhum, Quanto mais rápido nós sairmos desse estado, melhor para nós. Ao sair desse estado, nós vamos entrar numa condição de sermos recolhidos. uhum. Como André Luiz foi. Exatamente. A equipe que vai nos recolher é que vai nos levar para a colônia ao qual eles trabalham. Uhum. Então, Ser aquelas mais próximas da crosta, podem ser aquelas mais distantes da crosta. Vai depender da nossa condição e vai depender de que equipe nós seremos resgatados. respondeu o que eu queria. Tá Tá bom? certo. Diga, Sandrinha. Obrigada. Nada. Oi, Mauro, me surgiu uma dúvida aqui. No caso específico da Ivone, só para exemplificar, ela teria um ponto de vista exclusivo dela ou qualquer médium que fosse levado àquela região viria a mesma coisa? Porque levando em conta a nossa visão física, eu estando no ângulo reto, estou vendo uma coisa. O Roberto estando a 45 graus, ele vê outra, né? Ou é uma visão energética da coisa. Energética, o que os sentimentos e os pensamentos, o espírito, e não a constituição física. Porque aí a gente vai ter que, então, é, é, me passa pela cabeça desconfiar do que a gente mesmo vê, né? Eu vou dar um exemplo, colocar aqui meu exemplo. Na UER, eu via um hospital para cima, cheio de camas e tal. E via médicos e alunos circularem por entre os corredores. Outras pessoas confirmaram. Tudo bem, isso é o que menos importa. Mas tem outras coisas que a gente vê que nem todo mundo confirma. Então, o que eu quero perguntar é: todos os médiums que tiveram essa experiência de ir ao umbral têm a mesma visão da Ivone ou é exclusivo dela? A percepção ela é individual. Por quê? Ah, O espírito, né, mesmo o encarnado, quando se emancipa, ele está num estado de espírito liberto, certo? Num grau de liberdade pertinente ao seu estado de adiantamento. Então, isso é que vai determinar o quanto eu vou ter de percepção, porque não é só o que nós vamos ver, é também o que nós vamos sentir. Então, tudo isso compõe um grupo de informações que vai me dar um sentido àquilo. E aí eu vou ter o cenário somando o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo e outras sensações que no plano espiritual estarei em contato. Ok? Então, muito bem. Fui lá, vi isso. Voltei de lá. O que eu retive? Já tem uma perda grande aí. O que eu retive daquela informação? Aí eu vou descrever. Entende? Ah, fui eu e mais uma equipe de médios fomos emancipados daquele local. Cada um, ao retornar, vai trazer uma percepção daquilo que prestou mais atenção, aquilo que chamou a atenção. Você falou, você olhou como se fosse um prédio um hospitalar, prédio. né, com Uhum. várias pessoas lá. Se fosse outra pessoa andando, ele poderia olhar para o lado, por exemplo, e ia dizer, não, aqui tem um jardim. Não, Sim. mas eu vi macas. Não, eu vi cadeira. Outro. Eu vi aqui um lago que estava tendo uma palestra. Então, são lugares diferentes? Um está contraditando o outro? Não. É que Ah, tá.
Naquele instante, cada um foi levado a dar atenção a um aspecto, Certo. entendeu? Entendi. Ok, Valeu, obrigado. nada. Mauro, Eu, Mauro, diga. com respeito a essa questão, até com, se nós pegarmos o Chico Xavier e o Divaldo Peçanha, nós vamos ver uma diferença também dentro Sim, do que você está falando aí, né? exatamente. Porque, gente, as percepções, como nós já estudamos, ela é inerente ao grau de adiantamento. Se todos nós aqui fôssemos levados ao nosso lar, ó, vamos visitar o nosso lar, nós teríamos leituras diferentes. Então, exemplo, médiuns videntes. Ah, tá ali, todo mundo tá ali, os médiuns videntes recolhidos. Os espíritos vão aparecer. Cada um vai descrever de um jeito. Ah, eu só vi a silhueta. Ah, não, eu vi o rosto, o cabelo, o detalhe. Ah, eu vi a roupa, eu senti o cheiro. Por quê? São percepções inerentes àquela faculdade mediúnica. Se isso é verdade entre nós, no plano espiritual também. Ok? Diga, Carlos. André Luiz no portão com a Narcisa e o outro companheiro, eles não viam que era um vampiro. Então, Cada um teve uma percepção diferente. O que você o vê? Eu vejo André, isso. o André Luiz lá com a mulher abortista. Ah, vamos chamar, vamos botá-la para dentro do nosso lar. Não, André, olha, observa melhor. Olha a história da percepção, né? Observa melhor. Tá vendo aquelas marcas ali, ó? Foram os abortos que ela cometeu. E ela não está em condições ainda de vir para o nosso lar. Ah, porque o nosso lar é elitista? Não. Mas o espírito precisa estar num estado de arrependimento, de mudança de intenções, para que ele possa ser recolhido ao nosso lar. Não foi o que aconteceu com o André Luiz? Não teve que esperar ele mudar de postura? Só quando ele mudou de postura é que ele pôde ser recolhido. Mesmo a mãe dele sendo um espírito, né? O espírito foi mãe dele, né? Sendo um espírito, né, de alto grau de evolução, não pôde alterar essa regra. Por quê? Porque é uma lei divina. Se você se arrepender, é uma coisa. Se você não se arrepender, é outra coisa. Beleza? Entendemos isso, gente? Então vamos parar aqui. Vamos para 1013, não é isso? Se deve entender por purgatório. Oi? É isso aí. E se deve? Essa É porque alguns perguntinha. livros é 1012. Ah, entendi. Tá bom. É porque ele bota aqui 1013/1012, né? Tá bom. Então vamos fazer a nossa prece. Agradecer por mais esse dia. A partir de hoje, pessoal, em nossas preces, todo aquele que for fazer a prece, nós vamos vibrar pelo carnaval, tá? Vamos tentar montar essa corrente de vibrações, auxiliando o plano espiritual, nesse período tão conturbado, mais conturbado ainda, né, do que nós já estamos vivendo, mas que a gente possa colaborar, né, para esse período aí. Então, vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, nós te agradecemos imensamente a oportunidade do contato com o teu Consolador. Esses conhecimentos que nos enchem a alma da certeza de que estamos no caminho certo, aprendendo, olhando para nós mesmos e nos esforçando para sermos melhores. E é nesse momento em que aqui juntos estamos reunidos, também queremos, Senhor, pedir e oferecer de nós aquilo que temos de melhor, pelas mãos dos teus tarefeiros, que possam esses recursos serem recolhidos e serem utilizados no trabalho incansável
junto aos irmãos sofredores, principalmente nesse período que entramos do carnaval, onde as mentes atormentadas, adoecidas, se soltam como se tudo normal estivesse. E nós sabemos depois, tantas são as consequências lastimáveis da insegurança, da incerteza, da instabilidade que nos toma. Assim, Jesus, pedimos o teu amparo, pedimos a tua sustentação. Ampara os nossos lares, ampara-nos para que nós possamos ter equilíbrio para resistir a essa onda que, infelizmente, nossos irmãos insistem em alimentar. Obrigada, Mestre, por tudo. Guarda-nos na tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Beijo, pessoal. Mauro, deixa eu falar uma coisa aqui. Boa noite. Gente, Boa olha noite. só, Peraí, pessoal. Peraí, só um Boa minuto. noite. só um minutinho. O pessoal que, principalmente o pessoal aqui que mora no Rio, quem for sair à rua e puder levar uma garrafinha de água para o irmão que está na rua, coloca a aguinha no congelador, uma garrafinha PET. Vamos fazer essa corrente também, porque está muito calor. O pessoal que está na rua está passando com muita necessidade em relação à hidratação. Quem puder colaborar aí, eu acho que é bem válido, tá? Com Um grande certeza. abraço, boa noite a todos. Obrigado, Jorge. Beijo, pessoal. Vou fechar a sala e vou colocar o link lá para a gente voltar no nosso lar. Beijão. Tchau. Beijo. Tchau.